bigodinho tá fininho. Tô com risquinho na sobrancelha. Que mais? Garotas, fechem as pernas. Eu sei que é difícil não me cobiçar, mas espera até o final do vídeo, pelo menos. Bom, depois de meter o novo visu dos crias, eu fui passear com meu cachorro e comecei a brisar sozinho. Como eu sempre faço, completamente normal até aí. Mas eu lembrei de uma discussão muito interessante que aconteceu lá em 2017. Acho que vocês entendem, né, a lógica de comparar dois jogos. Até porque, tipo, por mais que os jogos são artes e eles mudam a nossa visão de mundo, eles ainda são produtos, certo? Porque, por mais que é arte, é uma arte que custa em média R$300. Então, tipo, é normal as pessoas compararem. Inclusive, normalmente as pessoas vão comparar, né? Dois jogos de mundo aberto que saem junto, dois jogos de plataforma que saem junto. Tipo, a gente acabou de ver o Mario Wonder sair junto com o Sonic The Lost não sei o que lá. E, pô, são dois jogos de plataforma 2D, de dois mascotes que já foram rivais nos anos 90. Impossível as pessoas não compararem, eles saíram do lado, basicamente. Porém, as pessoas, elas vão comparar de qualquer jeito, na real. Se um jogo sair em janeiro sobre feitiçaria e um jogo sair em dezembro sobre culinária, as pessoas vão comparar de qualquer jeito. Por mais diferente que sejam as temáticas, por mais diferente que sejam as datas, as pessoas vão comparar. Sempre. Mas as pessoas compararam os dois só porque eles saíram juntos. Mas tem outros jogos que não saíram juntos, que saíram muito separados e as pessoas compararam do mesmo jeito. Ou seja, comportamento normal até aí. Normal comparar. É tipo quando você vê aqueles nerds falando: não, o Samsung 4200 é melhor que o iPhone 7300 por conta do zirguidum do zirguidum. Completamente normal até aí, tá? O grande porém é a discussão que aconteceu em 2017. Horizon Zero Dawn e Zelda Breath of the Wild. A discussão era a seguinte: por que você ainda não deu like no vídeo? Putz, cara, vamos deixar o like, 7 milhões de likes nesse vídeo, galera. Vamos lá. Cara, sério, deixa o like, comenta alguma coisa, vai. Comenta. Eu preciso que você comente pra gerar engajamento, então, por favor, comenta. Deixe o seu like imediatamente e comente alguma coisa. Enfim, acreditem se quiser, a discussão não era sobre dar like no vídeo do Mano Schneider. A discussão era sobre como os dois jogos eram incrivelmente parecidos, por mais diferentes que eles sejam. Imagina só, dois jogos de duas concorrentes, Sony e Nintendo, inimigas mortais. E eram dois jogos de temática de mundo aberto, entre dois protagonistas super cabeludos. E pra piorar, eram dois jogos de mundo aberto ainda por cima. Dois jogos muito hypados que saíram colados. Se eu não me engano, Horizon Zero Dawn saiu em 28 de fevereiro e o Zelda Breath of the Wild saiu dia 3 de março, se eu não tô enganado. Então, cara, esses dois jogos tinham tudo pra serem comparados. E foram, tá? E a ideia era justamente... O seu Zelda não pode vencer o meu Horizon. O seu Horizon é o jogo mais pica de todos os tempos. Olha esses gráficos. E realmente, os gráficos do Horizon Zero Dawn continuam impressionantes até os dias de hoje, por incrível que pareça. Porque além dele ser muito bonito, ele é muito bonito e de mundo aberto. Mega realista, texturas super pesadas e tudo mais. Como eu disse, é um jogo impressionante até hoje. Porém, a grande questão é a seguinte: quando os dois jogos finalmente lançaram, o Horizon foi massacrado. E não teve como mesmo, né? Eu acho que vocês já sabem, a essa altura do campeonato, quem ganhou o prêmio de jogo do ano foi o Zelda. As melhores notas foram do Zelda. E o apelo do público no geral, sei lá, eu vejo muito mais gente falando do Zelda hoje em dia do que do Horizon. Porém, essa não é a questão. A questão é justamente que as pessoas falaram: nossa, por mais do Horizon ter esses gráficos fodas e o Zelda ele parecer tão tosquinho por conta desses gráficos michuruca, o Zelda ainda é muito melhor. Tipo, no Horizon você não tem essa física pica, olha, você joga um item no chão, ele fica parado ali. Agora no Zelda, se você jogar um monte de maçã no chão, olha só, cada maçã vai ter a sua própria física. No Horizon você passa do lado de um peixe e o peixe nem assusta, enquanto no Zelda, olha que realista. É como se no Zelda o mundo fosse vivo. Por mais do gráfico do Zelda ser tão tosquinho, ele ainda consegue ser melhor. Olha só, é a velha história do Davi versus Golias. Por mais que o Golias pareça ser gigante, forte, poderoso, o Zelda ele ainda é superior. Ele é o Davi, o guerreiro pequeno que consegue vencer o Golias. Então o Horizon ele pode ser muito melhor em gráfico, mas o Zelda é muito melhor em todo o resto. E eu discordo completamente, até porque não, o Zelda, na verdade, ele é melhor em todo o resto, inclusive no gráfico. Não, tô brincando. Desculpa aí a sacanagem com o Horizon. Eu tenho até amigos que não, tô brincando. Mas é muito engraçado realmente que ninguém mais lembra do Horizon hoje em dia e o Zelda é celebrado até hoje. Não, brincadeira, sério. Jogo ruim tem que ser esquecido, eu não vou nem mais falar do roteiro, brincadeira. O Horizon ele tem seus méritos.
Por mais que eu não encontrei eles. Não, é sério, desculpa a sacanagem. Eu realmente não tenho nada contra o Horizon, tá? Tirando o jogo inteiro. Não, é brincadeira. É realmente brincadeira. O jogo é bom, não tem problema nenhum com o jogo. Desculpa, é brincadeira. Mas, cara, eu nunca entendi realmente essa parada de... Nossa, o Zelda, ele é impressionante por ter o gráfico pior. Zelda Breath of the Wild. O Zelda Breath of the Wild. Cara, o Zelda Breath of the Wild, ele é lindo, tá? Ele é perfeito, graficamente falando. Ai, mas tem quedas de frames. Isso aqui é o Nintendo Switch, tá? Na verdade, não é nem isso o Nintendo Switch. O Nintendo Switch é isso aqui. Tipo, o Nintendo Switch é um tablet, basicamente. Ele é minúsculo. Inclusive, essa aqui é a capa de um jogo de PlayStation 4. Isso aqui é o Nintendo Switch inteiro. Cara, mas até aí tudo bem, né? Até aí, nossa, tá bom. O Zelda ele é muito impressionante por superar as limitações do hardware que ele foi lançado. Porém, cara, não é só isso. O Zelda, ele tem um estilo próprio. Ele não tem só gráfico. Ele tem direção de arte. Ele não é daquele jeito só por conta de limitações. Ele é daquele jeito porque é um estilo de arte que os desenvolvedores escolheram pra passar o que eles queriam. E o jogo ele é lindo. A iluminação, os cenários, as cores, tudo, cara, tudo ali. A ambientação faz o jogo parecer uma pintura jogável o tempo inteiro. Eu não sei se vocês conhecem os filmes do Estúdio Ghibli. Eu pretendo inclusive fazer um vídeo sobre como o Zelda se inspira nos filmes do Estúdio Ghibli e tudo mais. Mas tipo, o Zelda, ele tem um estilo único. Ele se parece com o filme do Estúdio Ghibli, onde é um personagem meio que de anime andando por um mundo de pintura, sabe? Você vê aqueles fundos de pintura dos filmes do Estúdio Ghibli, você vê todo aquele movimento dos personagens, toda aquela fluidez da animação. Cara, é impressionante como que eles conseguiram passar isso pro 3D no Zelda. E ainda fazer ser jogável, sabe? É lindo. E eu nunca entendi essa comparação besta, porque tipo, ai, olha o rosto da Aloy, ela tem 400 bilhões de texturas na cara dela. Agora olha pro Link, não tem textura nenhuma. Olha como eu sou inteligente, eu sou um garoto tetinho de 10 anos de idade. Cara, é de verdade mesmo, procure um psicólogo ou uma namorada, sei lá, porque, mano, eu realmente não consigo entender como que as pessoas batem o olho e acham que, tipo... O Link, ele não tem textura só por conta de limitação do console. Não, eles com certeza queriam fazer um Link mega realista, tipo um personagem de Final Fantasy, mas eles fizeram desse jeito porque o Switch é fraco e só por isso. Eu nunca entendi isso mesmo, sabe? Hoje em dia as pessoas aceitam muito mais o conceito de artes diferentes em jogos, né? Porém, naquela época, cara, era bizarro como as pessoas não entendiam um conceito tão simples. É um jogo que tá tentando fazer algo diferente, trazer visuais diferentes, se parecer com uma pintura. Pra quem não sabe, eu pinto quadros, sim. Eu comentei no meu último vídeo de inteligência artificial, eu mostrei vários dos meus quadros, inclusive dá uma olhada lá. E tem um quadro aqui atrás que é um quadro do próprio Zelda Breath of the Wild. Um quadro da primeira cena do jogo. E agora eu vou colocar por motivo nenhum várias ceninhas, né, de eu pintando esse quadro. Porque é muito legal e dá uma certa impressão de que, sei lá, eu sei do que eu tô falando, sabe? Dá uma impressão que eu sou um tipo de expert, sei lá, mesmo não sendo. E olha só, olha como eu fico gatinho pintando, ó. Olha como eu tô sexy. Não faz o menor sentido eu tentar dar credibilidade pro meu argumento só falando, ai, eu pinto, então eu entendo mais de arte do que você. Mas eu vou fazer isso, porque o canal é meu. Eu pinto vários quadros, então eu gosto muito de pintura. É um bagulho que eu realmente valorizo. Quando eu vejo que algo tem um certo propósito, sabe? Quando eu vejo que um estilo de arte tem uma ideia por trás, que não é só realista e bonito por si só, porque, sei lá, as texturas são pesadas e o nosso cérebro já pensa, nossa, isso aqui parece a vida real. Quando algo é realmente original, me chama atenção. É natural meu, é algo que eu gosto. Então, quando eu bati o olho no Zelda pela primeira vez,
cara, eu fiquei deslumbrado. Texturas que parecem com pinturas, o fato do Link não ter textura e dele ser parecido com um anime mesmo, o fato de tudo no cenário ser mega complexo, sabe? Você enxergar várias camadas e cada uma em um tom de azul diferente, realmente lembrando pinturas do Estúdio Ghibli. Cara, esse é um dos jogos mais bonitos que eu joguei na minha vida. E o pior é que isso nem é novo de acontecer, tá? Com a própria série Zelda já aconteceu outras vezes. Eu não sei se vocês sabem a história do Wind Waker e por que ele é tão menosprezado, mas basicamente, na época, a Nintendo anunciou uma tech demo de Zelda pro GameCube. Você tinha que entender que isso aqui era Zelda na época. E aí eles mostraram isso aqui. O Link lutando contra o Ganondorf, os dois bem realistas, porque eles podiam fazer na época. E uma batalha épica e tudo mais, e era incrível, todo mundo ficou muito hypado. Aí, um tempo depois, eles apareceram e mostraram o verdadeiro Zelda de GameCube. E ele era isso aqui. Cara, a galera pegou tanto no pé desse jogo. E eu até entendo de certa forma, porque a Nintendo criou uma certa expectativa num estilo de arte e surpreendeu com o outro, né? Mas é muito triste isso, porque as pessoas até hoje menosprezam o Wind Waker e tratam ele como se ele fosse um Zelda menor, sendo que depois do Breath e o Tears of the Kingdom, o Wind Waker é meu favorito sem sombra de dúvidas. Esse jogo, ele é lindo, lindo, de verdade mesmo. Aí você vai falar, não, mas Schneider, você deve estar de brincadeira com a minha cara, porque tipo, olha pra esse jogo, olha que ridículo, ele nem parece o Link, ela nem parece a Zelda, honestamente, tenebroso. Mas cara, para pra pensar, isso aqui é um jogo da mesma época do Wind Waker, tá? Isso aqui. Presta muita atenção nesses cenários e nessas expressões faciais. Esse é o Wind Waker, tá? Olha essas animações, olha esse estilo. Cara, o jeito que tudo no Wind Waker lembra um desenho, sabe? O Wind Waker, ele tentava ser um estilo de desenho muito específico. Eu não sei se isso tem um nome exato, esse tipo de desenho tem um nome, mas ele é um cartoon, né? A fumaça de quando você explode alguma coisa, ela é um cartoon. Os efeitos de quando o Link, ele tá andando, tudo nesse jogo lembra um desenho animado. E é tudo tão feliz e alegre o tempo todo que, sei lá, esse jogo, ele continua sendo tão bonito até hoje. E tipo, os jogos realistas daquela época envelheceram que nem leite, tá podre já. Você olha o GTA San Andreas e cara, a Definitive Edition é um exemplo perfeito disso aí. Eles deixaram a iluminação do jogo realista e tudo mais e o jogo continua feio, né? Na época ele era lindo, na época ele era muito impressionante, mas hoje em dia ele envelheceu que nem leite. Agora o Wind Waker envelheceu que nem vinho. Ele se passaria facilmente por um jogo de hoje em dia com esse mesmo estilo artístico. Ele não envelheceu nada. Por quê? Porque isso é direção de arte, não gráfico. Não é só o gráfico, não é o frame rate, a resolução e não sei o que. É a direção artística desse jogo. Infelizmente, esse jogo ele foi muito julgado na época. De novo, eu entendo, né? Mas, cara, ele tem o melhor Link. O Link desse jogo ele é mega expressivo. Ele tem uma das melhores histórias que eu já vi num Zelda. E ele tem um dos finais mais brutais que eu já vi num Zelda, inclusive. Eu não quero dar muito spoiler, mas joguem o Wind Waker se vocês tiverem a oportunidade, principalmente se ele vier pro Switch. Porém, depois do Wind Waker, como uma resposta, a Nintendo ela se viu forçada a fazer um Zelda mais realista, e foi aí que ela fez o Zelda mais realista até hoje, que foi o Twilight Princess. E óbvio, enquanto o Wind Waker foi um dos Zeldas menos vendidos, o Twilight Princess foi o Zelda mais vendido, ou o segundo mais vendido na época. Foi o que? 4, 5 anos de desenvolvimento, e realmente o jogo ele é lindo, e ele envelheceu bem também. Mas cara, eu acho que não tem nem muito como comparar. Você olha os modelos 3Ds, as texturas do Twilight Princess hoje em dia, o jogo é velho. E parece até que o Wind Waker veio depois dele, né? Porque sempre quando uma geração nova de videogames chega, a tendência é fazer o realista. Então os jogos cartoon são os que envelhecem melhor, né? Os jogos com estilo próprio, com uma direção própria, são os que acabam envelhecendo de um jeito muito mais palatável para os dias de hoje. Eu gosto muito do Twilight e do Wind Waker. Ambos são alguns dos meus jogos favoritos de todos os tempos mesmo. Mas cara, não tem muito como comparar. Parece que a Nintendo ela se sentiu forçada em fazer o Twilight Princess, sabe? Por conta das reclamações, diminuindo o Wind Waker, diminuindo um jogo incrível por ele não ser mega realista, sabe? Aí depois, é claro, a Nintendo ela foi encontrando vários jeitos, né, várias formas de mediar os dois estilos. Você vê, por exemplo, o Skyward Sword, que ele pega as cores do Wind Waker, mais ou menos, e mistura com os modelos realistas do Twilight, até chegar no Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, né, que pra mim é a perfeição desse estilo e
Nintendo pode evoluir esse estilo ao extremo. Nem muda de estilo daqui pra frente. Segue esse estilo e só vai aprimorando. Porque Breath of the Wild e Tears of the Kingdom pra mim é a perfeição. É a perfeição entre dois mundos. É o realismo, né, das proporções do Twilight Princess, ou seja, os corpos mais realistas, com aquelas cores vivas e a direção de arte super bonita do Wind Waker, né? Lindo. Mas até jogos que são realistas podem ter, sei lá, estilos artísticos diferentes. Se você comparar, por exemplo, o Red Dead Redemption 2 e o Ghost of Tsushima, cara, ambos os jogos são realistas, certo? Mas, cara, eles não se parecem nem um pouco. O Ghost of Tsushima, ele chega a se parecer com algo fantasioso, de tão malucas que são as cores, de tão fortes que são as cores. No Ghost of Tsushima, se você anda pelas folhinhas que estão no chão, cara, parece que tem um soprador de folha no seu pé, porque você sai levantando folha por tudo onde você anda e fica aquelas folhas caindo, é um negócio muito bonito mesmo, assim, sabe? O Ghost of Tsushima, ele é tão colorido que chega a não ser tão realista, sabe? O que é lindo. É um dos jogos mais bonitos da geração, na minha opinião. O Red Dead também é um dos jogos mais bonitos que eu joguei na minha vida, um dos mais bonitos da geração também. Mas você entende que até dois jogos que são realistas, dois jogos que têm o mesmo estilo, eles são completamente diferentes. Eles tem direções de arte diferentes. E vários outros jogos que, sei lá, adotam um estilo de arte específico acabam fazendo algo sempre diferente, sempre querendo inovar, sempre querendo transferir, né, traduzir um estilo que já existe pra dentro de um videogame, né? Por exemplo, tem vários cenários no Elden Ring que se parecem muito com aquelas pinturas lá do Van Gogh, tipo A Noite Estrelada, por exemplo. Olha, são as mesmas cores, olha o azul, olha os pontinhos amarelos e... Cara, o que isso significa? Assim, vindo de um artista, de verdade, não faço a mínima ideia. Caguei. De verdade, eu realmente não me importo mesmo. Mas é lindo, tá? É muito bonito. E eu queria botar isso no vídeo de alguma forma. Até porque, sei lá, às vezes as coisas nem são tão profundas assim.